Welcome back. Today is August 18th. Bem-vindos de volta. Hoje é 18 de agosto de 2026 e temos o grande privilégio de receber o coronel Douglas Macgregor, um veterano de combate condecorado, autor e também ex-assessor do secretário de Defesa dos Estados Unidos. Então, obrigado por voltar ao programa. Obrigado. Então, ao que parece, estamos chegando a um momento cada vez mais crítico na guerra da Ucrânia. Acho que a mais recente operação de relações públicas da Ucrânia, de tentar virar o jogo, perdeu força e a realidade está se impondo. Mas vemos que os ucranianos já não conseguem realmente interceptar nenhum dos mísseis russos. Até os drones estão todos conseguindo passar. E a Ucrânia está, em grande parte, sem acesso ao mar agora, devido a esse bloqueio naval. Muitas das linhas de frente mais críticas estão cedendo. E mais uma vez, houve essa escalada gradual ao longo de toda a guerra. E para ser honesto, a resiliência ucraniana tem sido até impressionante, mas teve um preço: lançar homens mais velhos nessa guerra e também esgotar os estoques de armas da OTAN. Então, para onde você vê isso caminhando agora? Where do you see this heading now? Well, if you're part of the what I call the Netanyahu. Bem, se você faz parte do que eu chamo de triunvirato Netanyahu, Zelensky, Trump, porque eles estão numa relação triangular agora, gostem ou não, acho que existe uma visão de que, de um lado, no Ocidente, os líderes europeus, os globalistas que estão no comando, querem acreditar que estão causando um grande impacto na Rússia. Houve 800 drones que conseguiram penetrar as defesas aéreas e, por fim, atingir alvos em Moscou, Volgogrado e outra cidade, causando alguns danos. Não é algo tão letal a ponto de colocar a Rússia em risco de sucumbir de forma alguma, embora, ouvindo as reportagens, você pensaria que sim. Mas esses 800 drones foram resultado de tecnologia britânica fornecida aos ucranianos. Eles tinham motores novos, podiam voar mais longe e mais rápido. They had new engines in them. They could fly further, faster. They came in at about 20 feet above the tree. Eles entraram a cerca de 6 metros acima das copas das árvores. Quando os radares russos os identificaram, já era tarde demais. Eles já tinham passado e alcançaram a maioria dos alvos sem muita dificuldade. Isso agora é mais do que apenas um incômodo para o Sr. Putin e seu governo. Há muitos russos que estão genuinamente irritados com todo o processo e, é claro, já estão irritados há algum tempo e querem que esta guerra acabe. Mas isso, eu acho, jogou mais lenha na fogueira. Também levantou na mente de várias pessoas a seguinte questão: até quanto mais os russos vão tolerar essa bobagem antes de finalmente revidarem contra os locais onde esses drones são fabricados, em lugares como Alemanha, Grã-Bretanha, França ou outros? Na verdade, não acho que esteja saindo nada da França. Isso é muito significativo neste momento. Então, essa é uma dimensão. A outra dimensão agora que muita gente não está observando, e são os desdobramentos lá no sudoeste. Os russos agora estão nos arredores de Zaporíjia. A ponte em Zaporíjia, aquela que por muito tempo as pessoas apontaram como sendo muito significativa e estruturalmente muito sólida, está sendo danificada. Não está sendo destruída. Mas muitos russos há muito tempo se perguntam por que todas as pontes não tinham sido derrubadas. O argumento era, bem, talvez a gente queira usá-las na volta. Mas isso não se sustenta sob uma análise mais atenta, considerando quanto tempo tudo isso levou. Mas, francamente, se há uma coisa que os russos sabem fazer bem, é construir pontes sobre rios. Então, se isso acabar se tornando inutilizável, não acho que faça muita diferença. Mas o que isso sugere é que o cerco em torno de Odessa se apertou consideravelmente. E essa é, claro, a linha de vida da Ucrânia, que já está por um fio. Isso significa que ela depende inteiramente de tudo que chega até ela pela Lituânia ou principalmente pela Polônia. E claro, as relações do Sr. Zelensky com Varsóvia são bastante ruins. Os poloneses estão de saco cheio. Eles gostariam de exportar o maior número possível dos ucranianos que têm. E, ao mesmo tempo, estão profundamente ofendidos com as declarações e o comportamento de Zelensky. Isso não é bom para os ucranianos. Acho que a população da Ucrânia é de pelo menos 50% do que era no início, e continua caindo. Disseram-me que há até 10 milhões dos chamados aposentados por idade.
million so-called old age pensioners. That's not a good sign. And as you pointed out earlier, Isso não é um bom sinal, e como você apontou antes, colocá-los à força no uniforme e mandá-los para o leste para ficar numa trincheira é perda de tempo. As forças russas em terra estão avançando de forma muito constante e acho que logo estarão no rio Dnieper. É claro que eu esperava que isso acontecesse bem antes, assim como a maioria das pessoas. Agora há um desdobramento interessante que vale mencionar. Minhas fontes me disseram que Gerasimov, isto é, o coronel-general Gerasimov, chefe do Estado-Maior, deixará o cargo de chefe do Estado-Maior russo em meados de setembro. Muita gente está se perguntando o que isso significa. Não há muitos rumores substanciais circulando, mas precisamos entender que Gerasimov foi uma figura-chave no episódio Prigozhin e queria Prigozhin morto o mais rápido possível. Posteriormente, ele mandou prender pelo menos um major-general russo por, na prática, desafiá-lo e questionar sua condução da guerra. Pelo que sei, ele está vivo e continua na prisão, para a grande vergonha do presidente Putin, que, na minha opinião, deveria libertá-lo. Posso voltar e descobrir o nome dele. Mas Gerasimov, digamos assim, não é uma figura particularmente popular. Muita gente na Rússia o culpa pela condução lenta e arrastada da operação. Mas temos de lembrar que, em 2021, seu mandato como chefe do Estado-Maior-Geral foi prorrogado por mais 5 anos e ele continua no cargo. Isso significa que, seja lá o que tenha feito, está de acordo com a visão de Putin. Então a pergunta é, o que acontece agora? Tivemos todos aqueles discursos que o presidente Putin fez há pouco tempo, insistindo: quero uma aceleração das operações, quero mais ações ofensivas. Todos lhe deram uma espécie de salva de palmas retumbante. A questão é, isso realmente tem significado? Uma fonte em quem confio disse: bem, muita gente está se perguntando se Surovikin, que voltou da África e teve uma reunião muito divulgada e cordial com Putin em seu gabinete, agora vai sair das sombras, vir à tona e se tornar o próximo chefe do Estado-Maior-Geral. Outros disseram não, ele é oficial da Força Aérea. Isso é muito improvável. Eles vão querer outro general do Exército. Eu não sei. Mas quando essa substituição acontecer, isso vai nos dizer muita coisa sobre para onde as coisas vão seguir daqui em diante. Porque Gerasimov sempre esteve associado a uma espécie de ressaca soviética, uma forma lenta, deliberada e metódica de fazer as coisas. E não é isso que Putin diz querer. Também não é isso que o russo comum quer. Eles querem uma ação decisiva. Então acho que quando essa decisão for tomada, quem aparecer vai nos dizer muito sobre para onde as coisas estão indo. Mas claramente os russos agora estão posicionados com todas as tropas, todo o equipamento e toca que precisam para ter muito sucesso. E por fim, esse medo de os europeus entrarem na guerra, eu não acho que tenha desaparecido. Mas certamente tem um pouco de velocidade e altitude. Acho que há uma consciência crescente de que os europeus não são capazes de contribuir muito, nem de colocar muitos recursos na luta. Na verdade, uma das minhas fontes me diz que eles estão mais preocupados com o uso de aeronaves modernizadas, possivelmente sobre a Ucrânia, contra as forças russas, e também com qualquer força terrestre que possa aparecer. E acho bastante óbvio que, se já estamos tendo dificuldade para conduzir uma campanha no Oriente Médio contra o Irã, e já estamos ficando sem muitas das munições e capacidades que gostaríamos de ter, nossa marinha já está sobrecarregada, porque é muito menor do que era no passado. É muito improvável que, se algo acontecesse na Ucrânia, isso levasse aquele estado finalmente ao colapso e as forças russas atravessassem o Alto Rio, nós fizéssemos alguma coisa. Isso significa que os europeus ficariam por conta própria. E a verdadeira questão é, os europeus fariam algo além do que têm falado? Eu não acho. E não acho porque não creio que os poloneses apoiassem isso. A população polonesa não quer isso. O governo já está de saco cheio do Zelensky. E, se você não tem a Polônia firmemente do seu lado, disposta a lhe fornecer uma base de operações, esqueça.
Muita gente não percebe que lá em 1981, quando declararam lei marcial na Polônia em dezembro e colocaram Jaruzelski no comando. Estou falando de Moscou. Em poucas semanas houve uma reunião do Politburo envolvendo Brezhnev, seus colegas e Kulikov, que era na verdade o comandante do Teatro Ocidental, comandante soviético. Eles o chamavam de comandante do Pacto de Varsóvia. Mas isso sempre foi uma piada. Nunca existiu um prédio do Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia era uma fachada. Eram as Forças Armadas Soviéticas. E havia forças não soviéticas dentro das Forças Armadas Soviéticas. Então, Kulikov comandava tudo. E ele fez um discurso muito direto na época. Disse: quaisquer operações ofensivas das nossas forças contra o Ocidente agora são impossíveis. E todo mundo meio que se endireitou na cadeira e olhou. Por quê? Bem, é muito simples. A Polônia está em desordem. A Polônia não é uma base de apoio confiável. Temos que considerar uma possibilidade muito alta de que, se lançássemos uma ofensiva, os poloneses a dificultariam, a bloqueariam, a atrapalhariam. Então, até podermos ter absoluta certeza de que a Polônia estará firmemente do nosso lado e de que a ordem estará totalmente restaurada, temos que esquecer qualquer ideia de operações ofensivas. Na época, isso era uma informação de inteligência muito sensível, mas era verdade. E o que é realmente engraçado é que continuamos falando até o fim, até o Estado soviético se desintegrar, sobre essa iminente operação ofensiva soviética. E não havia chance, Voreve, disso acontecer depois de 81. Então a Polônia está mais uma vez desempenhando um papel muito importante e não deveríamos ignorar isso. Portanto, não importa o que diga o governo alemão, o governo britânico, o governo francês ou qualquer outro. É absurdo. Esqueça, descarte isso. Não vai acontecer. Acho que isso está começando a cair a ficha nos altos escalões russos. Então, vamos ter de ver quem vai aparecer como o próximo chefe do Estado-Maior-Geral. Mas eu diria que setembro seria um mês muito importante. Agora, o que não sabemos é quanta chuva vamos ter, quão enlameado e miserável isso vai ficar. Vamos ter de esperar para ver. Mas enquanto o terreno estiver razoavelmente seco, como está no momento, eles poderiam fazer muita coisa em setembro. They could do a lot in September. Bem, antes de tudo, eles gostariam de se vingar dos europeus, devido ao envolvimento direto cada vez maior deles nesta guerra. E como você disse, eles também duvidam que os europeus queiram uma guerra direta com a Rússia. Como você vê isso afetando a estratégia da Rússia no front? Porque, mais uma vez, Surovikin, a quem eles chamam de General Armageddon, obviamente defende uma abordagem muito mais agressiva. Mas também parece haver um consenso crescente de que a lenta e desgastante guerra de atrito do ex-presidente deveria mudar. Não tenho certeza, simplesmente porque a guerra está entrando em uma fase diferente. Mas vemos agora todos esses ataques à infraestrutura ucraniana. Pontes, portos, ataques bastante brutais à própria Kiev. Vemos ameaças de apreender navios europeus em resposta à apreensão de navios russos. Vemos os norte-coreanos possivelmente entrando nessa guerra de uma forma muito maior. E sim, os russos estão atacando alvos que antes não atacavam por causa dos danos colaterais. E, bem, essencialmente, isso está se tornando muito mais, eu diria, implacável agora. Você acha possível que haja uma mudança estratégica em que os russos possam estar buscando um golpe decisivo no fim, ao verem seu adversário enfraquecido? Bem, fui informado de que agora há pelo menos 20.000 tropas norte-coreanas no teatro de operações, e pode haver mais. Os norte-coreanos estão ansiosos para obter alguma experiência de combate. Os russos estão felizes por contar com esse efetivo adicional. Mas também devemos entender que os russos já têm muita mão de obra. Quer dizer, suas forças cresceram dramaticamente e eles estão treinando cerca de 150.000 reservistas neste momento. Eu realmente acho que os russos sentiram um cheiro de sangue. Acho que eles sabem que a Ucrânia é um animal fatalmente ferido.
E à medida que avançam, eles não estão tão preocupados com o que os ucranianos possam fazer. Estão muito mais preocupados com os europeus, obviamente, como você apontou. Mas acho que o temor de que isso possa resultar em uma conflagração maior está começando a se dissipar. Então acho que os russos estão fartos dessas operações de alfinetada, que agora viraram algo maior do que simples alfinetadas. Ataques de faca. Se você olhar para a redução de 38% na capacidade de refino e para o fato de que os russos suspenderam a exportação de petróleo refinado, sob a forma de gasolina, diesel e outros destilados, isso sugere que houve um impacto. Obviamente não na escala que, mais uma vez, as vozes esperançosas em Washington, Londres, Paris e Berlim querem exaltar. Em particular, acho que todo mundo sabe que é só uma questão de tempo até que a Ucrânia esteja morta como Estado-nação. Ela já é um zumbi. Então a questão é o que eles vão fazer em seguida. Até onde eles estão dispostos a ir. E acho que vamos descobrir isso com o substituto de Gerasimov. Isso vai nos dizer muita coisa, porque acho que seria prudente agir agora, se eles vão tomar medidas sérias. Mas sabe, não sabemos o que mais está passando pela cabeça do presidente Putin. Como americano, minha visão seria a seguinte: se eles fizerem muita coisa agora, não podemos fazer muito a respeito. E acho que Trump sabe disso. Isso entrou no cálculo estratégico mais amplo dele. Não sei dizer. Mas acho que ele sabe muito bem que não estamos em posição de enfrentar as forças armadas russas por um lugar como a Ucrânia. Estamos muito sobrecarregados agora, de muitas formas, no Golfo Pérsico e no Oceano Índico. Bem, mesmo que os russos achem que os países da OTAN não vão intervir quando a Ucrânia finalmente começar a entrar em colapso, eles não podem basear sua estratégia na esperança. Precisam se preparar para a possibilidade de uma guerra. Agora, vimos a mudança na doutrina nuclear e tudo mais, mas você vê algum outro indício de que os russos estejam se preparando para uma possível guerra com a OTAN? Porque, pelo que ouço, eles estão recrutando muitos russos, mas não os vemos na linha de frente. Estão produzindo muitos veículos blindados e também não os vemos. Isso é para uma fase posterior na Ucrânia? Ou você acha que é destinado a nós? Não acho que isso seja destinado a nós, propriamente. Quando você diz nós, está falando da OTAN, imagino. Mas estará pronta para a OTAN se a OTAN decidir intervir. Eles sempre mantiveram forças, grandes forças, bem equipadas na reserva. Acho que isso é ainda mais verdade agora do que no passado. Quero dizer, por que você empregaria a maior parte da sua capacidade se acha que existe alguma chance de alguém da OTAN intervir? Então, eles sempre tiveram de olho na Moldávia, sabe? Na Polônia, na fronteira polonesa, na Lituânia e assim por diante. Meu ponto é que acho que cada vez mais eles percebem que não há muita coisa que possa ser feita. Os poloneses não vão entrar nisso. Na minha avaliação, os poloneses talvez tenham o melhor exército da OTAN. São bem treinados, bem disciplinados, muito melhores do que as forças ocidentais. E eu acho que os poloneses lutariam de forma muito eficaz. E o presidente da Polônia, Nawrocki, disse: isso não vai acontecer enquanto eu estiver no cargo. Não haverá mais soldados poloneses indo para a Ucrânia. Eles têm, neste momento, pelo menos de 8.000 a 10.000 soldados poloneses mortos, enterrados em cemitérios na Polônia. Então acho que ficou muito claro que isso não vai acontecer. E de novo, se você não tiver a Polônia ao seu lado, esqueça. É como dizer, bem, vamos invadir um lugar chamado Normandia, mas a Grã-Bretanha não está disponível. É literalmente tão importante assim. Então, se entendermos isso, se os poloneses não estiverem a bordo, não vai acontecer. Você vai tentar fazer isso a partir do litoral báltico? Bem, entrar no Báltico é mais ou menos como entrar na piscina do seu quintal. Qualquer coisa que você colocasse ali poderia ser facilmente detectada e afundada. Então não vejo isso acontecendo. E não acho que os russos vejam isso acontecendo.
À medida que eles se convencem cada vez mais disso, a probabilidade de uma operação muito mais decisiva se torna inevitável. Também há forças nos arredores que entraram e saíram de Kharkov em pequenos números. Mas Kharkov é um desses lugares que podem esperar. Odessa é muito mais importante. Agora, a boa notícia para eles é que tiraram isso de cena do ponto de vista da sustentação logística. Isso é bom, mas eles ainda querem. É uma cidade de língua russa. E isso provavelmente destruiria qualquer esperança que ainda reste no Ocidente de algum sucesso que a Ucrânia possa tentar alcançar. Mais uma vez, porém, é preciso avançar suas defesas aéreas e antimísseis. É preciso ampliar sua capacidade logística para conseguir se sustentar a longas distâncias. Há muitas coisas que precisam ser feitas. Acho que boa parte disso já está em andamento. Mas se você olhar para nós, por exemplo, não investimos tempo nenhum em refletir cuidadosamente no Oriente Médio, no Golfo Pérsico, sobre os tipos de obstáculos que enfrentaríamos, tanto logística quanto operacionalmente. Como resultado, tudo isso é um constrangimento. Quer dizer, não sei de que outra forma dizer. A guerra se tornou um enorme constrangimento para nós. E essa é uma das razões pelas quais Donald Trump fica por aí fazendo tantas declarações absurdas, como compensação pelo que obviamente é um revés estratégico claro e inequívoco, ou uma derrota. Bem, no Oriente Médio, porém, Trump tende a usar essas negociações, ao que parece, como uma tática para ganhar tempo. E suponho que a mesma abordagem será usada contra a Rússia. Ou seja, os europeus agora, segundo o New York Times, estão percebendo que as coisas não estão indo bem. Mais uma vez, todo esse otimismo da OTAN parece ter se baseado apenas nesses ataques à infraestrutura civil russa, ou seja, aos depósitos do comércio eletrônico Wildberries. Foi assim que medimos o sucesso, essencialmente. Mas agora que muitos estão reconhecendo que as coisas estão dando errado, há algumas reportagens dizendo que os europeus não se importariam se os Estados Unidos retomassem as conversas com os russos. Isso seria uma mudança em relação ao ano passado, porque naquela época eles estavam bastante insatisfeitos com qualquer conversa. Mas é claro, os europeus não querem um fim de fato para a guerra. Acho que os líderes europeus querem uma pausa para poder se reorganizar, se reequipar e preparar os ucranianos para outra rodada da guerra. Mas como você vê a possibilidade de retomar a diplomacia? Porque, de novo, é um pouco como com os iranianos. Quando tudo dá muito errado, há uma tendência de procurar contato e tentar iniciar conversas, seja de forma genuína ou para ganhar tempo. Bem, se você é russo neste momento, está no alto escalão e trabalha para o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, ou para o presidente Putin, ou para o atual ministro da Defesa, acho que o conselho que receberia seria: olhem, preparem isso, deixem que eles falem, mas não deem atenção e conduzam esta guerra com toda a força. Isso é prova da fraqueza que identificamos. Agora é a hora de explorá-la e atacar com força. Acho que há muitos russos em níveis muito altos dizendo isso aos seus líderes. Podemos conversar, conversar e conversar pelo tempo que eles quiserem. Sabemos que eles não são sinceros. Não há motivo algum para confiarmos em qualquer coisa que saia da boca de qualquer uma das pessoas atualmente no poder. E, aliás, nós russos fomos pacientes, esperando esses governos caírem. E, claramente, o governo em Berlim está muito, muito mais perto disso do que jamais esteve antes. Isso é muito óbvio. E há muitos russos acompanhando isso com atenção, tenho certeza. Eu já expliquei que a Polônia não quer ter absolutamente nada a ver com uma guerra contra a Rússia por causa da Ucrânia. Então, se você é russo, ótimo, vamos conversar. Vamos colocar isso em andamento e resolver logo. Agora, se você for para o Oriente Médio, ou para a Pérsia, ou Irã, quantas vezes eles precisam ser enganados antes de finalmente dizerem: bem, isso não faz sentido. Acho que acabou. E se você observar a nova liderança, se analisar as pessoas que foram nomeadas para posições-chave dentro do Irã, há muitos artigos sobre isso.
Arta Moeni é especialista nesse tipo de assunto e pode explicar os antecedentes em detalhes. Mas essas são pessoas que dificilmente estão dispostas a aceitar um acordo negociado. Quero dizer, são pessoas que perderam familiares desde a guerra Irã-Iraque. E nós, nos Estados Unidos, nunca nem tocamos nesse assunto. Nem mencionamos isso. Foram de 500 mil a 750 mil vítimas, centenas de milhares de mortos. E a maioria das pessoas tinha parentes que lutaram naquela guerra. Para eles, isso tem tanto significado quanto, digamos, a Segunda Guerra Mundial teve para nós. Eu me lembro de quando devolvemos Okinawa. Pelo menos a questão da soberania foi resolvida, e Okinawa foi entregue aos japoneses. E os japoneses então concordaram em nos deixar ficar. Acho que isso também vai acabar muito em breve. É outro assunto. Acho que toda essa estrutura de manter guarnições no exterior vai desmoronar. Não precisamos disso. Custa caro demais e ninguém quer isso. Mas no fim das contas, por enquanto, acho que a atitude iraniana é: vão se danar. Nós nem vamos nos dar ao trabalho de falar com você. Agora, eu entendo que Jared Kushner está insistindo que há conversas em níveis mais baixos. Não faço ideia do que isso significa. E aprendi a não acreditar em nada do que ele, Netanyahu, Witkoff ou Trump dizem. Quer dizer, simplesmente não acredito. E aí você tem essa reação emocional e impulsiva a tudo. Os sul-coreanos não apoiariam nossa posição sobre a Ucrânia ou algo assim, e de repente Trump cancela um exercício conjunto que realizamos todos os anos com os sul-coreanos. Ele acha que está punindo eles. O povo da Coreia do Sul gostaria que saíssemos de lá. Já estamos lá há tempo demais. Esse governo não precisa de nós. Não nos quer. Não há uma ameaça iminente da Coreia do Norte, porque os chineses não vão tolerar isso. Eles não vão permitir uma guerra na península. E os russos não vão forçar isso, porque aconteça o que acontecer na Ásia, eles sempre vão se submeter a Xi, como devem fazer. Então, no fim das contas, não vejo mais nenhum tipo de negociação fazendo diferença para ninguém. E acho que boa parte dessa retórica é para consumo no Ocidente, para consumo interno pelas pessoas nos Estados Unidos. Ainda encontro gente que diz: ah, bom, o Trump, sabe, ele está jogando xadrez em 4 dimensões. Não, ele é um gênio. Você não entende. Ele está criando uma nova arquitetura. Ele certamente está contribuindo para o surgimento de uma nova arquitetura, mas certamente não é algo que esteja necessariamente no interesse do povo americano. E está destruindo a maioria dos nossos parceiros estratégicos na região. Então, Sabe, frustrante estou a Springsteen. Há muitas things. E até sabe, meio que essa pergunta, Mein Führer e a vitória final, sabe, em 1945. E Hitler olha para o sujeito e diz, tipo, você é idiota? E vai embora. Sabe? E a vitória é inevitável. Isso tudo é uma porcaria. Tudo vai desmoronar, mais cedo ou mais tarde. E eu simplesmente não sei como Donald Trump vai lidar com isso. A forma inteligente de lidar com isso é reconhecer algo que eu ouço o tempo todo. Um amigo meu acabou de voltar do norte do estado de Nova York. Ele esteve lá perto da fronteira com o Canadá e também em Utica e Albany. Ele disse, ninguém lá em cima se importa com o que acontece no Irã. Ninguém dá a mínima. Eles disseram, o que estamos fazendo lá? Todos estão preocupados com o quê? Com a inflação, com a alta dos preços de tudo. E essa é uma perspectiva bastante sombria. Se você olhar para os mercados agora, acho que vamos subir, subir e subir, e vai acontecer algo parecido com o que vimos em 29, uma queda dramática e acentuada. E sabe, o diesel está atingindo a Europa muito duramente agora. Tenho amigos nos Balcãs, na Hungria, na Áustria e na Alemanha, e eles me dizem que o preço do diesel está disparando. O diesel mantém tudo funcionando, como sabemos. Como você mantém as coisas operando? Como mantém a eletricidade para todos os trens funcionando? E por aí vai, e vai, e vai. Bem, aqui não está tão ruim quanto aí, mas está chegando lá. E eu não vejo como vamos lidar com isso.
Agora temos um título do Tesouro de 30 anos sendo negociado acima de 5%, algo como 5,2 ou 5,3% por aí. Acho que o título do Tesouro de 10 anos, que é o indicador que todo mundo observa como sinal de um verdadeiro desastre, está em 4,72% de juros. Quando isso chegar a 5%, estamos acabados com essa dívida soberana. Não vamos conseguir lidar com isso. E o interessante é ver as taxas de juros subirem e os rendimentos subirem. Normalmente isso não acontece. É o contrário. Um sobe, o outro cai. Não é um bom sinal. Não acho que o Sr. Bessent consiga continuar por muito mais tempo com esse jogo de esconder a bolinha que ele vem fazendo antes de, sabe, entrarmos em apuros. Em apuros de verdade. We're in trouble, real trouble. It's interesting though that Bessent and others they keep É interessante, porém, que Bessent e outros continuem falando de todas essas guerras. Bem, Bessent foi bastante explícito. Ele disse que todas essas guerras tinham mais ou menos uma função econômica por trás. Ou seja, vamos fazer a Venezuela negociar em dólares. Em breve, os russos estarão negociando em dólares. Era mais ou menos assim que a vitória era definida. Então, obviamente, as guerras que estão piorando muito a situação econômica também são vistas como uma saída. Sabe, se vencermos, então poderemos pôr as mãos no petróleo iraniano. Depois poderemos fazer os russos negociarem em dólares, porque eles estão quase deixando de vender sua energia em dólares agora. Então não é ótimo ver as grandes potências pensando nesses termos totalmente de soma zero, em que é tudo ou nada. Mas agora é um pouco tarde para impedir a desdolarização, não acha? Não vejo como impedir isso. Não vejo como salvar o petrodólar da extinção. Quer dizer, o que vai acontecer na região se os iranianos cumprirem o que estão dizendo? Eles deixaram muito claro que se entrarem em confronto conosco mais uma vez, vão destruir toda a infraestrutura petrolífera e as usinas de dessalinização no lado oeste do Golfo Pérsico. É isso. Acabou. A Arábia Saudita não consegue suportar isso. Não sabemos o que os outros farão, mas não há motivo para acreditar que eles não vão intervir e causar danos graves à Arábia Saudita. O oleoduto que atravessa o país de leste a oeste é muito fácil de interromper. Então, sabe, eu não vejo nenhuma boa notícia. Não sei por que alguém assim... Bom, eu sei porque as pessoas dizem essas coisas em Washington, mas elas vão ter uma surpresa desagradável. O mundo já se cansou de nós. Não estão mais interessados em fazer jogo conosco. Eles querem o fim da nossa interferência, da nossa intimidação, sabe, da nossa dominação financeira. Agora, os iranianos disseram que precisam receber todo o dinheiro deles. Os russos também ainda querem receber o dinheiro deles. Você não pode roubar das pessoas e depois esperar que elas cooperem com você. Mas existe esse tipo de ilusão, sabe, de que somos intocáveis. E não somos intocáveis. Untouchable, and we're not untouchable. Bem, certamente o Irã e o Iêmen estão comunicando isso de forma bastante clara, que estão passando mais ou menos para a ofensiva. Dá para ver isso na retórica, nas ações deles. E muito disso se reflete no que você diz. Ou seja, a diplomacia é vista apenas como uma farsa, uma manobra enganosa para realizar outro ataque surpresa. Mas eu queria perguntar, você vê o mesmo desenvolvimento na Rússia? Eles também estão caminhando para a ideia de que a diplomacia não faz mais sentido? Porque no passado, parece que vozes mais linha dura, como a do ministro das Relações Exteriores, Lavrov, eram um pouco contidas por Putin. Agora, sabe, ele está solto. Ele se torna cada vez mais crítico aos Estados Unidos. E a Rússia, pelo que ouvi, deveria evitar críticas aos Estados Unidos. Foi o que lhes disseram. Isso não parece mais se aplicar. E, de novo, quando Putin faz esses comentários de que, bem, vamos começar a retribuir e apreender navios europeus, e quando ele foi às Ilhas Kurilas do Sul, isso foi bem, para usar a sua expressão de antes, um grande vai se ferrar para o Japão, por também ter se envolvido nessa guerra na Ucrânia. Então você vê especialmente os russos também partindo para a ofensiva, como se já tivessem tido bastante. I think the answer is yes.
Acho que a resposta é sim. Sabe, Lavrov é um homem interessante. Tive a oportunidade de conhecê-lo uma vez. Ele é alguém que provavelmente sabe mais sobre os Estados Unidos e seu povo do que qualquer outra pessoa no governo russo. E ele já teve o bastante. Não há dúvida sobre isso. Ele se sente assim há muito tempo. Acho que as pessoas estão chegando à conclusão de que só vamos prestar atenção no que elas dizem ou fazem se revidarem contra nós em vários níveis. E acho que isso é verdade, infelizmente. E se você olhar para nossa posição militar no Golfo Pérsico agora, para os problemas que têm sido relatados pela frota, sabe, esse USS Abraham Lincoln, eu não sei quanto disso é verdade ou não, mas sei que é como um inferno na terra se você fica preso praticamente 300 dias no mar. Quer dizer, não consigo imaginar nada pior do que isso. Já ouvi pessoas de outras forças dizerem, bem, como eles podem reclamar disso? Elas não entendem. Há uma grande diferença entre dizer, bem, estou aqui nesse buraco que eles chamam de Afeganistão ou Iraque, por mais 6 meses. Isso é um tipo de problema, mas há maneiras de lidar com isso. Sua saúde mental consegue se adaptar. Mas se você está lá fora, dia após dia, mês após mês, a única coisa que quebra a monotonia são as aeronaves que periodicamente decolam e entregam munições em algum lugar. Fora isso, você fica preso ali. Acho que as pessoas estão cansadas disso. Não temos mais o tamanho de força que já tivemos. E também sabemos que a Marinha dos Estados Unidos fica, na maioria dos casos, várias centenas de milhas ao sul. Ou seja, a 150, 200, 300 milhas, dependendo de onde estejam, para evitar as capacidades de mísseis iranianos, sem falar nos sistemas não tripulados. Então não é absurdo que as pessoas no mar se cansem disso e fiquem desgostosas. Tenho certeza de que muita gente está dizendo, o que estamos fazendo aqui? Alguém responde, bem, estamos aqui para manter um bloqueio. Certo. E agora? Por quanto tempo dá para fazer isso? Temos navios suficientes? A resposta geralmente é não. Para manter um bloqueio tão prolongado e tão amplo quanto o que estamos tentando sustentar, são necessários pelo menos 100 navios. Acho que falei em um episódio anterior sobre os mais de 200 navios envolvidos no bloqueio contra Cuba, lá em 1962-63, naquele período. E também tínhamos navios no Atlântico Norte. Eles estavam lá essencialmente para lidar com soviéticos caso tentassem violar o bloqueio. Então não temos isso agora. E na verdade muitos desses navios são frequentemente vistos como potenciais desastres prestes a acontecer. Em muitos dos seus jogos de guerra, vocês analisam um porta-aviões. Se você perde um porta-aviões, ou seja, se ele é danificado e fica fora de ação, isso se torna um catalisador para uma guerra em grande escala. Uma coisa é derrubar alguns aviões, outra é atingir, afundar ou danificar um navio de combate menor. Mas quando se começa a atacar porta-aviões e a causar danos reais, a pergunta que vocês precisam se fazer é, queremos colocar isso em risco? Vale a pena correr esse risco. Sabe, agora temos o F-35, a aeronave mais cara da história, o avião que devorou o Pentágono, como nos referimos a ele em Washington. Aquilo, quantos desses você pode perder? O que se recebe em troca, em termos de ROI, de retorno sobre o investimento? Há muitos problemas em tudo o que estamos fazendo. Tenho certeza de que os almirantes e os generais sabem disso, e tenho certeza de que essas questões são levantadas. E repetidamente ouvi pessoas dizerem, sabe, não estamos lutando contra a Marinha Imperial Japonesa. Perdemos muitos navios, perdemos milhares de marinheiros, porque estávamos lutando contra a Marinha. Tivemos de expulsar a Marinha Imperial Japonesa, tivemos de assumir o controle do mar, não estamos fazendo isso. Então, o que estamos fazendo? Quero dizer, essas questões surgem e as respostas que estão recebendo da Casa Branca e do governo não são muito satisfatórias. Bem, como você vê, minha última pergunta é sobre como tudo isso pode acabar, no fim das contas.
Porque, especialmente no caso da Rússia, digamos que não haja acordo de paz algum. Como seria essa paz para a Rússia? O que significaria uma vitória? Porque agora se tem a impressão, pela retórica, de que os objetivos de guerra estão se ampliando. E de fato não se trata apenas de oportunismo à medida que sua posição se fortalece. Mas, se não houver um acordo diplomático para encerrar a guerra, então a aquisição territorial é um bom substituto. E para ampliar a questão, o mesmo vale para os iranianos. Você mencionou agora os porta-aviões. Se os iranianos realmente partirem para a ofensiva e começarem a atacar os porta-aviões, como os Estados Unidos reagiriam? Porque, mais uma vez, esse não é um bom desfecho para a guerra. Não é como se um porta-aviões afundasse e os Estados Unidos fossem para casa. Como você acha que os Estados Unidos responderiam? Bem, vamos por partes. Vamos voltar ao dilema russo. Se voltarmos a abril de 2022, quando foi costurado um acordo entre os representantes ucranianos e russos, dizem que na verdade mataram alguns dos ucranianos envolvidos nisso, quer dizer, a polícia secreta ucraniana do Zelensky. Depois, Boris Johnson foi até lá com uma mensagem do presidente Biden. Ah, não, sabe, sigam em frente, vocês têm tudo a seu favor, vocês vão vencer. Vamos voltar a isso. O que os russos estavam dispostos a aceitar? Bem, eles estavam dispostos a aceitar uma Ucrânia neutra. Eles até aceitariam deixar Donetsk, Luhansk e outras áreas habitadas por russos sob controle ucraniano, desde que os russos fossem tratados de forma igual perante a lei e como seres humanos. Isso acabou. Essa oportunidade desapareceu. Então, o que os russos vão exigir? Acho que eles querem que esse regime e todos os seus seguidores, todos os seus defensores, sejam eliminados. Foram cometidas atrocidades demais contra cidadãos russos e soldados russos. Coisas pelas quais culpamos os russos foram feitas pelos ucranianos. Quero dizer, podemos ver as imagens de satélite de tratores que cavaram buracos gigantes. Parece até uma pequena pedreira. Depois, milhares de ucranianos mortos são empurrados para dentro do buraco com tratores. Em seguida, tudo é coberto, porque o governo ucraniano não quer que as pessoas saibam o nível das perdas. E neste momento, a única coisa em que podemos confiar como indicador vem da troca de corpos, em que um certo número de soldados ucranianos mortos é trocado por um certo número de russos. Em média, se você recebe 20 corpos russos, os russos estão entregando de 60 a 70 ucranianos mortos para receber os 20 russos mortos. Então, os números das perdas sobre os quais nós no Ocidente mentimos continuamente são enormes. Estão além da nossa imaginação. Houve sangue demais derramado nesta guerra de todos os lados, mas particularmente do ponto de vista russo. Nós traímos os russos, nós em Washington, vezes demais, quando não havia motivo para isso. Não temos nenhum interesse estratégico vital na Ucrânia. Nenhuma. Nós nunca tivemos nenhuma. Certamente desejamos o bem ao povo e estamos dispostos a fazer negócios com eles. Mas serem neutros, fazerem parte da União Soviética ou o que quer que fosse, isso é irrelevante para nós. Não estávamos interessados. Certamente não era um lugar que justificasse sangue e recursos americanos, sob quaisquer circunstâncias. Tendíamos a traçar essa linha na fronteira polonesa, e acho que é onde ela ainda está. Então, a primeira coisa a entender é que, para os russos, isso vai ser o que eles exigem. Agora, por que você acha que publicamente você ouviu o presidente Putin falar que, bem, sabe, grandes partes da Ucrânia fizeram historicamente parte da Polônia? Há partes da Ucrânia que ainda são ocupadas por centenas de milhares de húngaros que gostariam de voltar a fazer parte da Hungria. E há outras áreas que nossos amigos na Romênia gostariam de ter. E a visão dele é, bem, por que não dar essas áreas a eles? E todo mundo diz, não, isso é inaceitável, nós não fazemos esse tipo de jogo. Tenho uma notícia para vocês, todo mundo no leste europeu faz esse tipo de jogo. Se você for a Vilnius, todo mundo quer falar sobre a comunidade polaco-lituana.
Sabe, havia uma enorme coluna em Minsk. E em Minsk ela tinha 3 idiomas. Um era russo, outro era latim, e o terceiro era lituano. E sabe o que estava escrito? Aqui começa a Lituânia. Vocês acham que os lituanos não sabem disso? Claro que sabem. Então Putin está certo. Agora ele não vai abrir mão de parte do que hoje é Belarus. Sabe, ele não vai abrir mão dos ganhos que Stalin obteve ao vencer a Segunda Guerra Mundial contra os alemães. Mas o meu ponto é que ele conhece a realidade da Ucrânia. Em segundo lugar, ele não quer governar ucranianos. Ele não quer estar lá. Nenhum russo, em sã consciência, quer ir para lá. Conversei com um ex-oficial da inteligência soviética. Ele disse que nunca ia a lugar nenhum no oeste da Ucrânia. Estamos falando da região perto da fronteira com a Polônia, do que antes era a Galícia Meridional e Sudeste. Isso nos anos 70 e 80. Ele nunca saía sem estar armado com uma pistola automática e com cartuchos na câmara. O que isso diz a você? Os russos não querem ir para lá. Então o que interessa aos russos é essa coisa que eles chamam de Novorossia. Não há dúvida sobre isso. Eles gostariam de ver surgir algo que não seja hostil à Rússia e que não opere como um satélite da OTAN, nem como uma base para projetar violência contra a Rússia. Eles conseguem isso? Bem, não vão conseguir isso de nós, não vão conseguir dos europeus. O que significa que terão de impor isso. E terão de recorrer aos países que fazem fronteira com a Ucrânia e perguntar se eles vão se sentar e negociar com eles. Mas acho que toda essa questão vai ser tirada das mãos de quem quer que esteja governando a Ucrânia hoje. Por que dariam atenção a qualquer coisa que Zelensky ou seus representantes dizem? Nenhuma. Nenhuma. E acho que você tem praticamente o mesmo problema com o Irã. Os iranianos não querem ocupar tudo. Isso é tudo absurdo. Aquisição territorial dá muito trabalho. Você tem que administrar, tem que abrigar, proteger e sustentar a população que está lá. Os russos não querem fazer isso. Os iranianos não querem fazer isso. Eles têm suas próprias questões, seus próprios problemas. Então, se estamos falando de entregar o Kuwait, por exemplo, ao Iraque, que é um aliado iraniano, tudo bem. Se eles querem se sentar com os turcos e dividir as coisas depois, tudo bem. Historicamente, os turcos e os persas controlaram a região, mas eles querem que a gente saia. Essa é a prioridade número 1 deles. E em grande parte eles conseguiram. Quer dizer, a razão de termos tantos problemas com a Marinha é que dependíamos muito do quartel-general da 5ª Frota e das instalações no Bahrein. Isso acabou. Não vamos recuperá-los. Então, quer dizer, a situação na Europa Oriental e a situação no Oriente Médio são meio análogas. E a pergunta é, o que queremos fazer? E o nosso plano, neste momento, é prolongar isso. E até quando isso vai durar? Imagino que até entrarmos em colapso financeiro. Ou então somos tão profundamente humilhados militarmente que simplesmente não conseguimos continuar. E você perguntou o que o americano médio diria. O americano médio diria 2 coisas agora. Primeiro, que diabos estamos fazendo lá? Essa é a pergunta número 1. Ela surge o tempo todo. Então quem pensa, vai acontecer outro Pearl Harbor, tem que lembrar que podemos voltar e ver quanto esforço FDR investiu junto com Stimson no Departamento de Guerra para provocar os japoneses a nos atacar. Essa é outra questão. Mas eles foram burros. Eles fizeram isso e fizeram numa manhã de domingo. E isso foi quando éramos uma nação cristã e a maioria de nós ia à igreja no domingo de manhã. E eles mataram, sabe, milhares de americanos. Certo, foi isso. Nesse ponto, todo americano diz, é isso, esses japoneses merecem o pior. E nós demos a eles o pior. Tivemos um grande problema no Ocidente, porque ninguém queria lutar contra os alemães. Até o momento em que cruzamos o Reno, Eisenhower vivia parando soldados americanos e perguntando, então vocês odeiam os alemães agora? É claro que a resposta era, na verdade não. Então foram 2 guerras muito diferentes, por tipos diferentes de razões. Depois da guerra, vemos esses campos de concentração,
E aí surge um sentimento muito anti-alemão, mas nem isso dura muito tempo. Nos anos 50, esse sentimento praticamente já tinha se dissipado, porque os alemães e nós éramos parecidos demais. Então, no fim das contas, o que você está perguntando é: o que acontece se um porta-aviões for danificado? Está avariado. Tirem-no de lá. Porque eu não acho que seja possível afundar um porta-aviões à distância, com um míssil disparado de muito longe. A ogiva não é potente o bastante. Dá para tirá-lo de operação, mas não necessariamente afundá-lo. É preciso ter muita sorte para afundar um porta-aviões. Agora, outras embarcações são diferentes, mas um porta-aviões é algo muito... Estamos falando de uma coisa enorme. É muito bem construído. Foi projetado para suportar ataques nucleares. Então eu sei que vocês vão ver um porta-aviões sob... Mas se conseguirem se um for gravemente atingido, quero dizer, tenho certeza de que Donald Trump vai querer desencadear o inferno de novo e todo esse tipo de coisa. Mas os Estados Unidos vão dizer: espera aí, vamos tirar nossos homens de lá. É isso que eu acho. Quanto à questão russa, eu só fico me perguntando para onde isso está indo. Porque vi Lavrov dizendo ainda hoje que Moscou agora tem o direito de interpretar o envolvimento do Reino Unido em ataques contra a Rússia como uma participação direta da Grã-Bretanha, com, nas palavras dele, todas as consequências que isso implica agora. Pode ser um blefe, mas quando essas palavras são ditas, é preciso agir de acordo com elas. Bem, pelo menos é significativo que isso não tenha sido usado no passado. Então não sei para onde estamos indo, mas no mínimo, estamos indo para algum lugar diferente. Sim, mas neste momento, o que quer que os europeus queiram fazer depende inteiramente de nós. É a mesma coisa com Israel. Se retirarmos nossas forças e interrompermos as operações, por quanto tempo Israel consegue se manter sem nós? Isso supondo que não estejamos fornecendo constantemente tudo de que eles precisam. A Europa não é muito diferente, e a Grã-Bretanha em particular. Quer dizer, ela praticamente não tem marinha. Tenho certeza de que você já conversou com o Comodoro Jeremy sobre esse tipo de coisa. O exército dele está uma bagunça. É uma sombra do que já foi. O corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos é muito maior, mais forte e mais capaz. Então eu tenho muita dificuldade para entender que coisas terríveis os britânicos fariam. Nem tenho certeza de que eles conseguiriam lançar com segurança um míssil nuclear de um submarino. Quer dizer, talvez consigam, mas fariam isso? Não acho que sejam tão loucos assim, porque a Grã-Bretanha poderia virar uma pilha fumegante de ruínas da noite para o dia. Acabou. Os franceses sempre deixaram muito claro que sua dissuasão nuclear é deles. E eu vivia fazendo a pergunta: quando os franceses usariam uma arma nuclear? Eles respondiam: quando o inimigo estiver no Reno. Certo? Então não vejo os franceses fazendo muita coisa. Quem mais existe por aí? Os alemães, o exército alemão, são uma bagunça. Não estão fazendo praticamente nada. Estão atrasados, talvez até mais do que nós, quando se fala em lidar com esse novo campo de batalha. Então acho que há razões para Lavrov estar mais vocal agora, para os russos estarem mais agressivos, e eu simplesmente alertaria os europeus de que eles precisam levar isso muito a sério, porque não acho que estejam levando. E atribuo grande parte da culpa a nós, porque não acho que a alta liderança, a liderança militar, agora Greenwich, o general de 4 estrelas, pode ser uma exceção, não sei. Mas simplesmente não vejo as pessoas levando a ameaça a sério. Bem, obrigado por dedicar seu tempo e por se estender um pouco além do horário. Então obrigado mais uma vez. Certo, Glenn? Bom ver, meu amigo. Você também.